Hoje pela manhã eu quero analisar com os irmãos uma profecia bíblica escatológica do Apocalipse. Você sabe que a palavra escatológica é uma palavra que vem do grego eschaton, que significa eventos do fim. Então, cada vez que você ouvir a palavra escatologia, é uma palavra de origem grega que significa estudos do evento do fim, a ciência dos eventos do fim. Na faculdade de teologia, os alunos estudam as profecias escatológicas de Daniel, as profecias escatológicas do Apocalipse. Ali se concentram o maior número de profecias escatológicas, mas também escatologia em outros livros da Bíblia. E estas profecias escatológicas do fim, em toda a história, elas sempre atraíram a atenção das pessoas. Isso aconteceu na igreja de Tessalônica, na época da igreja cristã primitiva. Algumas pessoas, membros da igreja de Tessalônica, começaram a estudar algumas profecias que Jesus havia proferido e chegaram à conclusão de que Jesus ia voltar logo, muito em breve, nos dias deles. E eles começaram baseados nestas profecias, a disseminar na igreja de Tessalônica este conceito, esta ideia, e isto fez com que algumas pessoas da igreja de Tessalônica passassem a viver algumas experiências, algumas expectativas, fazendo até que alguns não trabalhassem, e vivendo um tipo de vida aí, porque Jesus ia voltar logo, de forma iminente. A segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica tinha o objetivo de corrigir essas distorções. E se você abre a Bíblia, vamos lá, rapidinho, em Tessalonicenses, né? A carta que Paulo escreveu a Tessalônica, segunda carta, no capítulo 2, veja o que Paulo diz, na tentativa de corrigir distorções relacionadas com interpretações de profecias escatológicas de forma errada. Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 1 em diante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Irmãos, Paulo diz assim: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E aí ele continua descrevendo. O que Paulo está querendo dizer? Olha, gente, não se deixe enganar. Existem pessoas no meio de vocês fazendo interpretações errôneas de eventos escatológicos, de profecias escatológicas. Não se deixe enganar nem por carta, nem por eventos, nem por redações, coisas escritas. Não se deixe enganar, não se enganem. Porque antes da vida do Senhor Jesus, haverá algumas coisas que terão que acontecer. E isso Paulo escreveu lá no primeiro século. Mas o que aconteceu na igreja de Tessalônica, hoje é muito mais comum, em função do tempo em que vivemos.
Não sei se vocês se recordam ou viveram essa experiência. Quando nós nos aproximávamos do ano 2000, houve, inclusive entre nós, uma série de intérpretes proféticos de profecias escatológicas que tinham uma expectativa muito grande relacionada com a volta de Jesus e o ano 2000. E eu tenho em minha mão, que guardei em meu arquivo, um livrinho editado em 1990 que tem o nome Contagem Regressiva Ano 2000. Que alguns de vocês receberam e tiveram contato com esse material. Havia até a publicação de um jornal cujo título era Contagem Regressiva também ano 2000, e cada número do jornal dizia assim: faltam tantas semanas, cada jornal tinha tantas semanas, e eles criam que o fim do mundo, que Jesus, e tinha todos os cálculos, e aqui tem os cálculos proféticos, ó, em todos os cálculos proféticos, o diagrama profético de que o fim, o evento ocorreria em outubro de 2000. Por que estas pessoas chegaram a esta conclusão? Por quê? Porque fizeram interpretações de eventos e profecias escatológicas. Isto é muito comum. São interpretações especulativas de profecias bíblicas. E um grupo muito grande abandonou completamente a fé quando o ano 2000 passou e o fim não aconteceu. Aí você diz assim: mas os adventistas inicialmente também se decepcionaram em 1844 por uma profecia. É verdade. Mas a realidade são totalmente diferentes. E a história é totalmente diferente. É uma outra história. Não tem nada a ver, você não pode fazer essa relação e essa comparação. Sabe, irmãos, a Bíblia é um livro interessante, muito interessante. É um livro fantástico. E todo estudante e toda pessoa que estudar e conhecer, buscar a Bíblia, nela a verdade vai encontrar. Mas existem alguns princípios de interpretação que precisam ser respeitados. Senão, a coisa vai complicar. Tremendamente. E isso é muito comum. É muito normal. Por exemplo, um princípio de interpretação bíblica. O texto tem que ser entendido dentro do seu contexto. Isso é lógico, isso é válido para tudo quanto é literatura. Se você pega um texto de Camões, você não vai entender Camões. Porque Camões falava um português arcaico, difícil, arcaico para nós, para ele na época não. Mas era um português erudito e de Portugal. Mas você pode entender Camões dentro do contexto ao qual Camões falou e escreveu, não tem nenhum problema. Agora, se você desloca Camões do contexto histórico no qual ele viveu, você vai falar coisa que Camões não disse. Você pega aí um poeta brasileiro aí, por exemplo, Olavo Bilac, por exemplo, né? O Castro Alves mesmo. Você tem que pegar os poemas de Castro Alves e colocar dentro de um contexto escravista, inclusive, de libertação de escravos. Senão você não vai entender o que ele está querendo dizer. Existe um poema de Olavo Bilac, O Pássaro Cativo.
Se você não entende por que Bilac escreveu aquele poema, querendo mostrar a ideia da importância da liberdade de pessoas algemadas, escravizadas no país, você vai achar que o Olavo Bilac está falando de passarinho preso na gaiola. Mas ele não está falando de passarinho preso na gaiola. A Bíblia é a mesma coisa. Se você for a certas profecias bíblicas ou a certos textos da Bíblia, a certas parábolas da Bíblia, você vai ter problemas seríssimos. Porque você tem que colocar dentro do contexto. Você pega a parábola do homem rico e Lázaro, por exemplo. Parábola do homem rico e Lázaro. Se você não colocar essa parábola nesse contexto, e como literatura parabólica, né, que não tem nada a ver com antena parabólica, mas com a linguagem de parábolas, de alegorias, você vai colocar na Bíblia o que a Bíblia não diz. E isso acontece com profecias também muito mais complexas ainda em alguns casos. Você pega o livro de Daniel, por exemplo, você observa que Deus, na sua sabedoria, para que nós pudéssemos entender corretamente as profecias, você vê Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, apresentando a mesma interpretação, significando as mesmas coisas, os símbolos que ali aparecem, só que com simbologia diferente, acrescentando novos elementos. Porque é uma forma que Deus montou a revelação profética para facilitar e fazer com que nós não nos percamos na interpretação profética. E o mesmo ocorre no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem uma razão, um objetivo, um foco central, e os elementos vão sendo colocados um a um, historicamente, a partir do momento em que João tem a sua revelação. Por exemplo, 7 igrejas. A partir de João, 7 igrejas. Nós estamos vivendo na fase da 7ª igreja, historicamente. Nós somos o povo de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Você vê os 7 selos. A partir de João, os 7 selos, nós estamos vivendo. O 6º selo já foi aberto historicamente, falta o 7º selo. E aí você vai, a partir do momento em que o Apocalipse foi dado. E aí você tem uma chave. Quando você sai fora desta linha profética do livro, você corre o risco de se perder. E acontece com muitas pessoas. Às vezes por não conhecer, às vezes animado com algumas coisas que descobre na Bíblia, por perceber algumas coisas. E isso é complicado. Muito complicado. Há algum tempo atrás, surgiu um foco de interpretação profética entre nós, adventistas do 7º dia. Estou falando de nós, de nossa casa. Baseada em Apocalipse 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Verso 9 e 10. Apocalipse 17, 9 e 10. 10 e 11, podemos ler até 11. Apocalipse 17, 9, 10 e 11. E aqui diz assim: aqui se requer mente sábia. O profeta já começa. Aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe. O outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e que agora é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Eu li só os versos 9, 10 e 11. Mas se nós lêssemos, por exemplo, isso aqui está dentro de um contexto mais longo. Um contexto que vem desde o capítulo 16, com as pragas, e aí o capítulo 16, já começa lá no capítulo 12, aliás, o contexto. Onde aparece 12, 13, onde aparece a besta, o falso profeta, etc., entendeu? E aí um grupo de pessoas olhando para isso aqui, ficaram empolgados.
E eles começaram a fazer alguns cálculos. Vocês sabem que em 1798, Berthier, general do exército francês, prendeu o Papa Pio VI e eles colocaram fim, a França colocou fim no poderio político de Roma, confiscando os bens do papado, etc. Colocando fim no longo período político de Roma na Idade Média. E isso era bíblico, a Bíblia previa isso aí. Uma das cabeças feridas de morte que aparece lá na Bíblia, aqui no Apocalipse, que não vamos entrar no mérito da questão agora. Em 1929, no Tratado de Latrão, Mussolini devolveu à igreja em Roma as características políticas, as suas insígnias políticas, estabelecendo o Estado do Vaticano, em 1929. Então, estas pessoas que fizeram essa interpretação aqui, elas começaram a fazer um cálculo dizendo, puxa, desde 1929 até o Papa João Paulo II, este é o 6º Papa. Ah, então está aí. Então eles disseram assim, está aqui, ó, a chave está aqui. Olha o que eles diziam. E vocês já viram isso, não é novidade para a maioria de vocês. Esse 6º Papa é João Paulo II. Ele vai renunciar o seu poder, vai entrar um outro que vai ficar um pouco tempo, aí ele vai voltar, ele é o 8º rei. Porque a profecia diz assim, quer ver? Ó? Diz assim, são 7 reis, 5 já caíram, então 5 já caíram. Um ainda existe, é o 6º que existe, um ainda existe, é o João Paulo II. O outro ainda não surgiu, é o 7º, não surgiu ainda. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. E a besta que era e que agora não é o 8º rei. Ah, tá, fechou certinho. E aí começaram a espalhar literatura e revista e artigos por aí, dizendo assim. E quando João Paulo II adoeceu e estava na iminência de renunciar, e havia aí ele vai renunciar a qualquer momento, aí o povo, nossa, mas a profecia está se cumprindo, é exatamente isso. Ele vai renunciar, vai para a Polônia, vai lá para o mosteiro, vai ser curado, outro vai reinar, vai voltar. Acontece que João Paulo morreu. João Paulo II morreu e a profecia, entre aspas, desmoronou. Desmorona porque não tem solidez profética e bíblica, é verdade. A realidade é essa. Desmoronou. E aí, há uma decepção. E aí vem outras interpretações. Não, é o seguinte, e é bom nem falar. Sabe, o pastor José Carlos Ramos escreveu um artigo na revista Adventista do mês de junho, nas questões doutrinárias lá, onde ele fala um pouco sobre isso. Ele diz uma frase interessante: um abismo chama outro abismo. E hoje na escola sabatina, aqui nós discutimos por que os judeus, aquele povo ali que rejeitou Jesus, será que eles não perceberam os eventos relacionados com a crucifixão de Cristo? O sol escureceu, houve terremoto, será que eles não perceberam? E nós chegamos à conclusão que uma mentira precisa de uma outra mentira para sustentá-la, e um abismo chama a outro abismo, e a verdade é essa. E esse grupo aí de adventistas, irmãos nossos, estão aí decepcionados e tentando encontrar um caminho para justificar a interpretação que fizeram, uma interpretação especulativa de Apocalipse 17, 9 a 11. Sabe, irmãos, toda esta especulação tem como base a sua fundamentação profética interpretativa. Sabe, eles usaram o dispensacionalismo ou futurismo para interpretar esta profecia. Desculpem, irmãos, isso pode parecer um pouco difícil para alguns, mas eu vou tentar explicar da maneira mais fácil. O futurismo ou dispensacionalismo é uma corrente teológica evangélica que coloca todo o cumprimento profético no futuro. Tudo no futuro. Então, por exemplo, esses indivíduos, eles estudam Isaías e eles colocam
todas as profecias de Isaías no futuro. De Isaías, os profetas do Antigo Testamento, profecias que faziam referência à vinda de Cristo aqui nessa terra como Messias, eles colocam tudo para agora, e aí vira um negócio. E por isso essas interpretações que existem por aí no mundo evangélico, de que Jesus vai voltar a esta terra, vai morar lá em Jerusalém, que a igreja vai ser arrebatada em segredo, em secreto, que ninguém vai ver, certo? E aí vai reinar o anticristo aqui, e um grupo vai se arrepender, e é um negócio fantasioso, e você tem aquela série aí de Deixados para Trás, com cerca de 10, não sei, 9, 10 livros, não sei aí em que número está, que é um grande romance de ficção evangélica, supostamente baseado na Bíblia. E as pessoas, às vezes, se alimentam dessas coisas e acabam se envolvendo no emaranhado, que não é o melhor e não é o que a Bíblia diz. O que nós cremos como adventistas do sétimo dia? Primeiro, nós cremos na interpretação profética, no modo de interpretar profeticamente a Bíblia, chamado historicismo. É assim que, como adventistas, interpretamos as profecias bíblicas. Dentro da história, a partir do momento em que a profecia foi dada. Por que interpretamos dessa forma? Porque é seguro. Não tem erro, não tem problema, não tem dificuldade. Só que isso nós aprendemos ao longo de nossa história, não foi de um momento para o outro. Quando interpretamos as profecias escatológicas dentro desse modelo historicista, nós não temos como errar. Foi o método que Jesus usou. Jesus, no discurso escatológico que ele fizera, que aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus usa este método de interpretação profética, o historicismo. Paulo usa este método de interpretação histórica no texto que eu li em Tessalonicenses 2. Ele diz: vocês não deixem ser enganados, porque o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo ainda virá dentro da história. É o método de interpretação de profecias escatológicas. Os eventos proféticos escatológicos se cumprem na história, ao longo do desenvolvimento histórico, sendo acrescido de outros elementos. E quando nós fazemos assim, nós não temos por que nos perder quando interpretamos a Bíblia desta forma. Como é que nós, como adventistas historicistas, entendemos esta profecia de Apocalipse capítulo 17? Tem duas formas de entendê-la. A mais aceita e a considerada, vou dizer mais aceita, é melhor. Academicamente é melhor dizer assim, mais aceita. É esta. Estes 7 reis que aparece aqui em Apocalipse 17, do verso 9 a 11, representam 7 reinos ou impérios que ao longo da história perseguiriam o povo de Deus. E isso é muito simples, irmãos. É muito simples. E só complica quem quer. E só complica quem procura chifre em cabeça de cavalo e não vai encontrar, irmãos. Não adianta, a história diz isso. Por que entendemos assim? Porque quando João vivia, quando ele recebeu a visão do livro de Apocalipse, a igreja enfrentava uma grande perseguição, que se acirrou e que se solidificou, mas a igreja era perseguida por Roma imperial que dominava.
E João estava onde estava por causa da perseguição. E ao longo da história nós vamos encontrar o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, usando os poderes da terra para exercer o seu poder aqui nessa terra. E para perseguir o povo de Deus ao longo da história. E aí Deus diz assim para João: olha, 5 já caíram. E aí nós, como adventistas, entendemos. O diabo usou o Egito para perseguir e destruir os filhos de Deus. O diabo usou a Assíria. E foram os assírios que destruíram o reino do norte. As 10 tribos de Israel foram destruídas pela Assíria. Aniquiladas pela Assíria. Completamente banidas da terra. Quando Jesus veio a este mundo, não mais haviam as 10 tribos do povo de Israel. Só as 2, a tribo de Judá e de Benjamim. Só as tribos do sul. Porque as 10 tribos do norte, de Samaria, foram totalmente destruídas na época de Sargão II da Assíria. Depois nós temos Babilônia. Babilônia foi usada tremendamente por Satanás para destruir o povo de Deus e perseguir o povo de Deus. Aí nós temos a Medo-Pérsia, nós temos a Grécia, e nós temos Roma Imperial, e nós temos Roma Papal. Roma Imperial perseguiu tremendamente a igreja cristã. Tremendamente. E foi exatamente na época que João escreveu o livro, está aqui, ó. 5 já caíram, são 7 reis. 5 já caíram. Egito já era Egito. Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 já caíram. O João vivia na época do Império Romano, que perseguia tremendamente os filhos de Deus, que jogava os filhos de Deus na arena para os leões comerem, que perseguia e que matava, etc. E está lá as catacumbas de Roma para nós vermos onde eles se escondiam. E sabe por que eles se escondiam nas catacumbas de Roma? Porque era o único lugar seguro em Roma. Porque os pagãos, com medo dos espíritos, não entravam lá dentro. Mas era um lugar seguro. E lá está o Coliseu, onde milhares de cristãos foram mortos. E Roma perseguiu tremendamente os filhos de Deus durante anos. Mas Roma Imperial passou. E a profecia diz assim: 5 já caíram, um ainda existe, e outro ainda não surgiu, que é Roma Papal, que surgiu mais tarde, depois da desintegração do Império de Roma. Uma ainda na época de João não tinha surgido, uma ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. E aí, diz assim, a besta que agora é e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. E nós entendemos que Roma Imperial, o 6º rei daqui, que foi, que deu lugar a Roma Papal, que durante a Idade Média perseguiu tremendamente os cristãos através da Inquisição, e é só você pegar qualquer livro de história para você ver o que Roma Papal fez com os cristãos e filhos de Deus através da história no período da Idade Média. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que seria ferida de morte, mas que as nações da terra haveriam de se maravilhar após a besta. É bíblico. Nós não precisamos nem ficar ofendidos com essas coisas, porque não adianta. Deus usou isso para nos revelar um fato histórico que aconteceria com o povo de Deus, para nos alertar. E nós cremos que Roma Papal, não como pessoa do indivíduo, mas como império, como poder político-religioso, voltará a exercer o seu domínio na história da terra.
E se você não acredita nas minhas palavras e nas palavras da Bíblia, quando isso estiver acontecendo, lembre da Bíblia. Deus revelou antecipadamente algumas coisas através de símbolos para que nós pudéssemos conhecer os tempos em que estamos vivendo. Deus não determinou que fosse assim. Deus anteviu que seria assim. Para mim, individualmente, é a interpretação mais sábia de Apocalipse 17, 9 a 11. De que estes 7 reis seriam os 7 grandes impérios da terra, através dos quais Satanás perseguiria e tentaria destruir o povo de Deus. Na época de João, ele vivia exatamente no período do 6º, 5 já haviam caído. E eles eram, os 5 que haviam caído eram poderosos, irmãos, muito poderosos. Mas eles caíram. E João vivia exatamente no 6º. O 7º ainda não tinha vindo, mas viria. Duraria um pouco de tempo. Perderia o seu prestígio, agora nós casamos com outras profecias. Perderia o seu domínio, mas voltaria a ter. Porque a Bíblia diz que a ferida de morte seria curada e as nações haveriam de se maravilhar outra vez atrás desse poder eclesiástico político ou político religioso eclesiástico, que exercerá o seu domínio para perseguir e matar aqueles que não se submeterem aos seus mandos, aos seus desígnios e aos seus desejos. Sabem, o que cremos no contexto profético de Apocalipse é muito profundo e importante. Roma voltará a dominar. Já domina, mas dominará o mundo inteiro. Mas no verso 14 do capítulo 17, Deus diz uma coisa assim. Diz que estes poderes guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro aqui é símbolo de Jesus. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele quem? Os seus chamados. Quem são eles? Escolhidos e fiéis. Os filhos de Deus não vão se curvar a este poder e vão ser fiéis a Deus. E se você for ao capítulo 20, um texto que me veio à minha mente agora. Aqui diz assim, capítulo 20 do livro do Apocalipse. Tem algumas coisas interessantes aqui. Verso 4, por exemplo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Agora vejo, vi as almas, as pessoas, dos que foram decapitados. Vira a palavra? Decapitados por causa do testemunho de Jesus. E da palavra que deram. E da palavra de Deus, aliás. O testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles, essas pessoas, não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E eles que morreram, que foram decapitados. Por quê? Porque não adoraram a besta. Por quê? Porque não receberam a marca nas suas mãos e na sua testa. Eles ressuscitaram, está aqui, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os fiéis de sempre
venceram estes poderes terrestres através dos quais Satanás tentou destruir o povo de Deus. E nós vemos Moisés lá no Egito, e nós vemos Daniel e seus companheiros na corte babilônica, e nós vamos encontrar Eliseu lá na Assíria, né, como povo profeta de Deus, e outros lá, certo? Até uma menina na época do Império Assírio, né, naquele período ali. Veja, Edemar, não se preocupe com alguns detalhes históricos que às vezes saem meio fora assim, tá? Eu observo que os Edemar, às vezes, os ossos tremem quando alguns detalhes, detalhezinhos não é tão importante, não são tão importantes aqui no contexto. Mas veja, sempre houve povo de Deus fiel, zeloso de boas obras. Lá estava Daniel, seus companheiros que enfrentaram Nabucodonosor, os seus amigos enfrentaram o fogo, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, aos caprichos de Babilônia. Nós vamos encontrar depois Ester na Pérsia, nós vamos encontrar Mardoqueu lá na Pérsia, e outros muitos que a Bíblia não menciona. Sempre pessoas que não se curvaram aos reinos e aos poderes da terra. E no fim Deus vai ter um povo que a Bíblia chama de remanescente. Pessoas de toda tribo, nação, raça, povo e língua. Gente fiel que não será marcada pela besta nem pela sua imagem. Gente que não se deixará vender ou comprar, que tem princípios. E é isso que Deus está dizendo. O nosso foco não deve ser nos reis da terra, nem no 8º rei, isso não é importante. O importante é, diz assim a Bíblia, haverá um grupo que não se curvará a esses poderes. Um grupo de fiéis, de gente zelosa. Eles lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E aqueles que seguirem ao Cordeiro também os vencerá. E lá no capítulo 20, João diz assim, aqui está o grupo. Eles reinarão com Cristo 1000 anos. Não se curvaram à besta, não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não adoraram o sinal do seu nome, não foram marcados, foram decapitados, é verdade, mas não adoraram. E por isso ressuscitaram e reinarão com Cristo 1000 anos. Você sabe quais são as 3 mensagens angélicas do Apocalipse? Você sabe quais são? A primeira diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora, temam a Deus, Ele é o Criador, reverencie a Deus o Criador, temam a Deus. Sabe qual é a segunda? Caiu Babilônia. Sabe o que é a Babilônia? Babilônia é confusão religiosa do mundo da atualidade, e de sempre. Babilônia, confusão religiosa. Babilônia é caída, confusão religiosa é caída. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, não adore Babilônia, não adore Babilônia, Babilônia é caída. Ela caiu, não se reverencie, adore a Deus, adore a Deus, Ele é o Criador, curve-se diante dEle, porque o juiz está aí. Aí a terceira mensagem angélica, se alguém adorar a besta e a sua imagem, se alguém atrevidamente ainda quiser adorar a besta e a sua imagem, lembre-se de uma coisa, você vai receber o sinal na mão e na testa, e você vai receber os flagelos que cairão sobre a besta. Este é o alerta de Deus, está aí o alerta de Deus. Quem quiser, queira, quem não quiser, está aí, Deus está avisando. Temam a Deus, adorem a Deus, reverenciem a Deus. Mesmo que tenhamos que morrer, irmãos, não tem problema. Mesmo que tenhamos de morrer. Ai daquele que ficar contra Deus. E isso não é uma ameaça. Embora possa parecer, não é. É apenas um aviso, um alerta. Os espíritos semelhantes a rãs de Apocalipse estão aí, presentes. Os poderes terrestres estão se arregimentando contra Deus e seu povo. A besta está se consolidando. E nós precisamos ficar ao lado de Deus. Não temam. Cuidem com profecias especulativas e sensacionalistas, irmãos. Cuidem.
Fiquem espertos, coloquem a barba de molho. É uma linguagem popular. Concluindo, eu gosto demais desse texto. Ele está num outro contexto, mas eu acho que não faria nenhum pecado e não cometeria nenhum sacrilégio ao texto se eu trouxesse para esse contexto. Apocalipse capítulo 12. Aqui tem uma coisa linda aqui em Apocalipse capítulo 12. Diz assim, quer ver? Diz assim, é que eu troquei de minha Bíblia e aqui está bem, e eu não anotei esse texto, está escrito aqui, já vou achar. Aqui fala de dragão, fala do diabo, está ali, verso 11. Está aqui, Apocalipse 12, verso 11. Vamos ler desde o verso 10, é melhor. Então ouvi uma forte voz dos céus, e a voz dizia o seguinte: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. O contexto é a expulsão do dragão e de seus anjos do céu, e a guerra cósmica que houve entre Satanás e Jesus lá no céu. Mas o verso 11 se aplica muito bem à realidade cósmica e à guerra cósmica do Armagedon no fim. Diz assim: eles o venceram. Pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. E pelo que mais? Pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Amém. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Aí está o segredo para você e eu vencermos Babilônia e tudo o que ela representa. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho aqui, ó. Não tenham medo, irmãos. Não vivam ansiosos quanto ao dia de amanhã. Jesus disse, basta cada dia o quê? O seu mal. Vamos viver cada dia fiéis ao Senhor, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando, vivendo com alegria no Senhor, cumprindo fielmente a parte que nos corresponde. E quando o mal vier, porque um dia ele virá, e as assolações provarem a nossa fé, aí vamos nos preocupar. Mas também não precisamos ter medo, porque venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e do testemunho que como filhos de Deus haveremos de dar. É isso que eu queria que você tivesse em sua mente a respeito de Apocalipse capítulo 17. Que o Espírito Santo o ilumine e faça-o compreender bem isso aí, como Deus quer que isso seja compreendido. Amém.